Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, recebe a todos para a 9ª Conferência Municipal de Saúde com o tema Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. O evento é voltado para usuários do Sistema Único de Saúde, trabalhadores da área da saúde, gestor, prestador dos setores público e privado. Neste momento, senhoras e senhores, vamos compor a mesa de autoridades. Portanto, convido a secretária municipal de saúde, Elaine Cristina Ferrari Fúrio. A secretária representante da gestão do Conselho do Ministério da Saúde, e neste ato também representa o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Convido em seguida o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia. Também convido, senhoras e senhores, na sequência, o presidente do Conselho Municipal de Saúde e representante do Fórum dos Usuários, Milton Gomes Silveira. Convido também o representante dos servidores públicos e representante do Fórum dos Trabalhadores de Saúde, Antônio Carlos Modesto. Neste momento, convido todos os presentes para se colocarem de pé, em reverência ao hino nacional brasileiro.
Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, o hino nacional brasileiro, bem como as músicas de prelúdio desta cerimônia foram executadas pela Banda Musical Cristo Redentor, fundada em 22 de junho de 1999 pelo projeto de lei número 1545. A Banda Musical Cristo Redentor faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Banda Cristo Redentor, sendo mantida pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio da Secretaria de Assistência Social, tendo como coordenador e maestro o senhor Luiz Carlos Relíquias da Silva. Hoje, a banda musical para esta apresentação contou com 41 integrantes. Neste momento, vamos agradecer as presenças aqui neste ato. Agradecemos o doutor Olavo Colli, defensor público, a vereadora Silene dos Santos Pereira, também agradecemos a vereadora Marisa Rocha, o vereador Eduardo de Brito Britão, o vereador Dr. Paulo Carlos Veron da Mota. Também agradecemos o capitão Adelson Alves Rodrigues, representando o tenente-coronel Assis, do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Três Lagoas, Luciana Braçal, o presidente da UTAM, União Três Lagoense das Associações de Moradores, Celso José da Costa, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Rosíris Magalhães, representando a vereadora Evalda, a assessora Daniela Cristina, o chefe de gabinete do deputado federal Geraldo Rezende, o Edmar Maciel. Também agradecemos a presença do Fabiano Ataíde, da Associação dos Moradores da Vila Nova, representando os moradores do Interlagos, a presidente da associação, Janete Azambuja Viana, representando o movimento Mães Unidas, Angelita Caetano, também a vereadora Sayuri Baez, e também agradecemos os demais presentes, bem como os servidores da Prefeitura de Três Lagoas. Neste momento, nós vamos convidar para as suas considerações, neste ato, representando o prefeito Ângelo Guerreiro e também representante da gestão do Conselho do Ministério da Saúde, a secretária municipal de saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Cassiano Maia, presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Milton Gomes Silveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde e também representante dos usuários do SUS. Boa noite, Antônio Carlos Modesto, que nesta mesa representa todos os trabalhadores de saúde. É com muita alegria que recebemos a população treslagoense para a 9ª edição da Conferência Municipal de Saúde. Para estarmos aqui hoje, neste momento tão valioso para o SUS, é preciso resgatar e reconhecer as lutas, os movimentos populares organizados, a reforma sanitária e o próprio processo de redemocratização do Brasil que nos trouxe até aqui. Essa, a 9ª Conferência Municipal de Saúde, nos faz refletir sobre o processo histórico de construção do SUS e com seu tema central, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser um outro dia. Nos convida e desafia a pensar e propor o futuro que queremos para o nosso Sistema Único de Saúde. Os dias de hoje e amanhã são um momento ímpar para mobilizar e estabelecer diálogos acerca das necessidades e prioridades para a saúde como direito e para o avanço e fortalecimento do SUS. Foram muitos dias planejando esse momento. Uma comissão a qual eu gostaria de agradecer a todos, em nome da servidora Bruna Queiroz, nos ajudou a construir esse evento, cuidando para que tivéssemos o apoio de grandes nomes que são referência no nosso estado e também em nosso país, para nos encorajar a pensar em propostas que possam ser traduzidas em políticas públicas de amplo acesso e de qualidade.
Além da própria grandeza que a Conferência de Saúde traz para o SUS, esse momento é muito especial para mim também de forma pessoal. Dizem que a faculdade onde nos formamos torna-se para sempre um pedaço da nossa história. Isso é verdade. Eu carrego o sobrenome UFMS. Estar aqui, neste auditório, na instituição de ensino onde me formei como enfermeira, onde me tornei uma profissional de saúde e neste momento como secretária municipal de saúde, me enche de orgulho em compartilhar, aprender e fortalecer o SUS como todos vocês aqui presentes. Então, é com muita alegria e gratidão que hoje, na instituição onde aprendi o que era uma conferência de saúde e a sua devida importância, declaro aberta a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Três Lagoas. Em tempo, gostaria de agradecer também a presença do Marcos Calderon, diretor do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. E para suas considerações, convido na sequência o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Milton Gomes Silveira. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, na pessoa da secretária de Saúde, cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, vereador Cassiano Maia, cumprimentar o nosso colega representante dos trabalhadores, Modesto, e na pessoa da Bruna, a enfermeira Bruna, que é a coordenadora dessa conferência, eu gostaria de cumprimentar todos os trabalhadores de saúde. E também, na pessoa da companheira Edma Aranha, eu cumprimento todos os conselheiros de saúde aqui presentes. A 9ª Conferência de Saúde de Três Lagoas foi convocada pelo Conselho Municipal de Saúde através da Resolução 022, de 9 de 11 de 2022, e ratificada pelo senhor Prefeito Municipal através do Decreto 407 de 2023, de 13 de 1 de 2023. Com o tema Garantir direito de defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser um novo dia. O SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, tem como premissa a participação popular na formulação e fiscalização das políticas públicas de saúde nas 3 esferas de governo, denominado de controle social do SUS. As conferências e os conselhos de saúde são instâncias do controle social aberto à população em geral, que permite levar seus anseios e sugestões para a melhoria do nosso Sistema Único de Saúde. A realização, a cada 4 anos, de uma conferência de saúde caracteriza-se como um momento ímpar para mobilizar e estabelecer diálogo com a sociedade acerca das necessidades e prioridades para cada espaço territorial da saúde que queremos e como direito em defesa do SUS. Portanto, eu conclamo a todos a participarem amanhã, o dia todo, para aprovarmos as propostas representativas da população de Três Lagoas, visando o aperfeiçoamento da saúde pública de nossa cidade. Amanhã será muito mais importante do que hoje, porque amanhã é que nós vamos trabalhar os eixos e tirar as propostas que são de interesse da nossa comunidade a nível nacional, estadual e até a nível municipal. Portanto, eu gostaria de convidar a todos que amanhã tenhamos uma excelente conferência e tenhamos bons resultados para a saúde pública de Três Lagoas. Boa noite. Obrigado a Milton Gomes Silveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Na sequência, eu convido o representante dos servidores públicos e do Fórum dos Trabalhadores de Saúde, Antônio Carlos Modesto. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os integrantes da mesa, o presidente do Conselho Municipal, Milton Silveira, meu colega de conselho, a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, quase minha conterrânea, o doutor Cassiano Maia, ilustre presidente da Câmara dos Vereadores. Cumprimentar a todos os servidores e servidoras que estão aqui presentes, os trabalhadores em saúde, as demais autoridades que se fazem aqui presente, a Câmara de Vereadores, os profissionais desta casa, as conselheiras que estão aqui do setor dos usuários, né? É uma honra estar aqui nesta noite. Eu olho a minha cara Bruna, quando nós marcamos esta conferência para este dia 31 de março, talvez a gente não tivesse ideia naquele momento de quão significativo é a gente estar aqui nesta noite, na 9ª Conferência Municipal de Saúde, com um tema tão grandioso, que é o da democracia, justamente num 31 de março. É muito significativo para todos nós, né? Aqueles que amam a democracia e que não querem mais viver em anos sombrios, escuros, anos de chumbo. Então, o tema, garantir direitos, o SUS, a vida e a democracia, é algo sublime, tão significativo, que abrange todas as áreas da nossa vida, não só aqui, nós que estamos hoje aqui representando os trabalhadores em saúde, mas algo grandioso em que a população deveria e deve, né, se apropriar. Eu fui conselheiro municipal de saúde em 1997 e a gente pode, né, fazendo memória, quando estava naquela ocasião já na superintendência, a ex-secretária municipal de saúde, Angelina Zuc, que está aqui hoje conosco também, um momento grande, significativo para nós. Veja só a revolução que foi naquela época, num postinho de saúde, você ter um clínico geral, um pediatra e um ginecologista. Era o embrião do que hoje nós temos, as USFs, né? A saúde comunitária mais próxima do povo, né? Naquela época foi extraordinário isso. E tanto que nós já caminhamos até aqui. Se a gente for ver a história para trás, a reforma sanitária que nos possibilitou ter todo esse caminho, e hoje, com todos os defeitos que o SUS tem, né? Porque ele está em constante construção, com todos os seus defeitos, mas ele tem muitas qualidades, ele salva vidas todos os dias, todo segundo está salvando vidas, né? Ele é nosso. E a gente tem que ter muito cuidado, carinho, zelo, e que ele seja cada vez mais e mais democrático, acessível a todos, para que a gente possa ter um Brasil, um país mais justo, fraterno, solidário, que garanta saúde pública para todos e todas. Esse é o recado. Espero que os trabalhadores em saúde venham amanhã, compareçam, participem do eixo, principalmente o eixo, já vou fazendo a propaganda, lá dos movimentos sociais e populares, a importância, porque movimento social e popular salvaram, continuam salvando vidas. E amanhã a gente vai ter esse tema, o eixo 2, extrema importância. Todos eles são importantes, mas esse da qual a gente milita enquanto sindicalista, é para mim algo que eu tenho bastante carinho. Então, uma boa conferência a todos nós. Muito obrigado e boa noite. Ditadura nunca mais! Obrigado, Antônio Carlos Modesto, representante do Fórum dos Trabalhadores de Saúde. Senhoras e senhores, na sequência, eu convido para suas palavras
Representando o Poder Legislativo de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia. Muito boa noite a todos, senhores e senhoras aqui presentes, nesse dia tão importante para a saúde do nosso município de Três Lagoas. Seria muito bacana se tivéssemos aí uma plateia lotada para a gente poder estar discutindo, mas tenho certeza que amanhã vamos ter mais representantes do nosso município para podermos cada vez mais estarmos discutindo e tendo aí o papel fundamental da população no que representa o SUS do município, do estado e da nossa nação brasileira. Eu gostaria de primeiro cumprimentar Elaine Fúrio, secretária de Saúde do nosso município, representando o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que não pôde estar presente, juntamente com toda a sua equipe, a Bruna, que muito tenho certeza que vai fazer desse momento de hoje e amanhã, tenho certeza dessa conferência municipal, um evento fundamental, de base importante para a saúde do nosso município. Desejo muito boa sorte a vocês e a toda a equipe da saúde que se faz presente. Cada um de vocês, tenho certeza que estão fazendo o seu melhor para que essa conferência tenha os melhores resultados possíveis. Cumprimentar o Milton, nosso presidente do nosso Conselho Municipal, juntamente com a professora Edma e os demais conselheiros que se fazem presente. Sempre coloquei, desde que tive a oportunidade de ser secretário de saúde do nosso município, a importância do Conselho Municipal de Saúde. É uma entidade que tem que estar em paralelo com o poder público, com a gestão pública, ninguém acima, ninguém abaixo, é um eixo em paralelo, que devem estar discutindo juntos e somando os esforços para cada vez melhorar a nossa saúde. Cumprimentar aqui o Modesto, juntamente com a Luciana, nossa presidente do sindicato, recém-empossada, e tenho certeza que vocês vêm representando muito bem a classe, e é através dos servidores públicos que nós vamos poder cada vez mais melhorar a nossa saúde. Senhores, a nossa saúde, ela pode ser explicada de várias maneiras, ela pode ser demonstrada de várias maneiras. Ela pode ser primária, secundária, terciária. Ela pode ser alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade. Ela pode ser tripartite, recurso federal, recurso estadual, recurso municipal. Ela pode ser encarada como SUS, medicina de convênios, suplementar, medicina privada, particular. Mas realmente o que nós buscamos e temos que buscar é uma saúde preventiva, é uma saúde eficiente e uma saúde pública. E pública é fundamental o acesso. As pessoas precisam ter acesso a uma saúde eficiente, a uma saúde preventiva. E é essa, eu tenho certeza, a busca dessa conferência. Uma conferência que vai reunir todas as demandas, todos os entendimentos de todas as pontas dos conhecimentos da nossa saúde pública do município. Isso vai render um fruto que vai ser compilado juntamente com o Estado, na Conferência Estadual de Saúde, para que possamos levar na Conferência Federal. E juntos, Três Lagoas, todos os municípios do Estado e do Brasil, fazer a melhor saúde pública possível. Uma saúde feita a várias mãos. E é assim que nós temos que ter esse comprometimento com o nosso município. Tenho certeza, com essa equipe de servidores da saúde, que eu conheço quase todos, representada pela Elaine, e juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, tenho certeza que nós vamos conseguir fazer o melhor do que nós precisamos aqui em Três Lagoas e entregar para o Conselho Estadual, a Conferência Estadual e a Federal, e com certeza chegará os resultados. E quem vai agradecer
é a população que tanto precisa. Elaine, Bruna, muito boa sorte amanhã, que as reuniões, as oficinas amanhã rendam frutos e que sejam muito bem aproveitadas por todos nós. Um grande abraço e uma muito boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. Senhoras e senhores, foi encontrada uma chave de um veículo Ford, da marca Ford. Ela foi deixada lá na mesa de apoio. Se alguém tiver sentido falta da sua chave, depois só pega aqui com a gente. Nós teremos na sequência, senhoras e senhores, a primeira palestra dessa noite com o Dr. Felipe Proenço, representante do Ministério da Saúde. A palestra será por vídeo. Nós já estamos providenciando o sinal neste momento. Dr. Felipe Proenço é médico da família e comunidade, secretário adjunto de atenção primária à saúde no Ministério da Saúde, Ministério Federal. O tema amanhã vai ser Outro Dia SUS. Enquanto o sinal é estabelecido, nós agradecemos às nossas autoridades que compuseram aqui a mesa. Pedimos que se junte à plateia, por gentileza. Muito obrigado pela vossa presença. Boa noite. Boa noite, doutor Felipe. Já estamos te ouvindo. A palavra está com o senhor. Tudo ok, então? Tá aí, tá tendo a projeção também? Tá me ouvindo bem, né? Estamos vendo e ouvindo. Pode ficar à vontade. Perfeito. Obrigado, então. Bom, muito boa noite a todas e a todos. Consegui pegar uma palhinha da mesa de abertura, já deu para ver a representatividade e a participação que está tendo aí no município. Acho que isso é muito importante para essa edição da Conferência de Saúde. E, então, queria começar agradecendo muito o convite para o Ministério da Saúde. A gente faz questão de estar em todas as atividades que remetam à participação popular, que remetam essa participação dos trabalhadores, dos gestores. E é por isso que eu preparei uma apresentação que vai trabalhar um pouco esses conceitos de participação e que nós podemos constatar, presenciar no âmbito da transição da saúde, assumindo o Ministério da Saúde agora no início do ano, e depois falar de algumas ações mais voltadas para a atenção primária à saúde, porque é de onde eu estou falando, né? Sou médico de família, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, desde sempre trabalhei em unidade básica de saúde, com estudante, com residente, junto com as residências multiprofissionais também. Então, vou falar desse lugar também da atenção primária e trazer esses elementos para o debate, inclusive falando um pouco das ações que já estamos desenvolvendo ou planejando para a atenção primária à saúde. Então, por isso, vou projetar aqui para vocês uma apresentação, essa mesmo, como vocês podem ver aí, aproveitando esse bela figura que foi produzida para a conferência, 17ª Conferência Nacional de Saúde, que também
está orientando os trabalhos aí de Três Lagoas. Mas dizer inicialmente, né, além de agradecer pelo convite, dizer que esse lema é muito interessante, né? Amanhã vai ser outro dia, eu acho que aponta a necessidade de evoluirmos, aponta a necessidade de avançarmos, aponta a necessidade de valorizarmos o Sistema Único de Saúde, mas também acho que algumas certezas nos ajudam a vislumbrar esse outro dia, e vocês vão me ouvir falar muito também em atenção primária à saúde do futuro, porque é isso que a gente quer projetar, o que é necessário para frente para melhorar as condições de vida da população brasileira. E digo também que é possível visualizar essa perspectiva de um outro dia, exatamente porque vislumbramos uma nova gestão do Ministério da Saúde, onde dois pilares são fundamentais e vão permear o que eu vou estar conversando com vocês hoje de noite. Um diz respeito à ideia de que saúde é democracia, e não se tem democracia sem saúde, não se tem saúde sem democracia. É um conceito muito trabalhado desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e a democracia é um dos pilares fundamentais da atual gestão do Ministério da Saúde. O outro diz respeito à ciência. Não é possível pensarmos políticas públicas de saúde, pensarmos em melhorar a vida das pessoas se não nos orientarmos pela ciência. E, nesse sentido, a ciência está presente no Ministério da Saúde e é muito simbolizada, inclusive, pela nossa ministra, Nízia, que vem de um trabalho fundamental na Fiocruz, salvou muitas vidas e que agora traz toda a sua competência, todo o seu olhar de gestão para o Ministério da Saúde. Então, democracia e ciência certamente permeiam essa apresentação e ajudam a vislumbrar esse outro dia que estamos buscando. E aí reforçar os eixos da conferência, como os colegas aí da mesa de abertura estavam colocando, de que pensamos no Brasil que temos, mas precisamos olhar para o Brasil que queremos, e o controle social e os movimentos sociais salvam vidas e precisam ser fortalecidos para ampliar essa perspectiva de saúde, e precisamos garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, e por isso conseguimos pensar em um outro dia. Então são eixos muito interessantes e que a nossa secretaria, por exemplo, vai estar organizando conferências livres exatamente na perspectiva dessas dimensões apresentadas e que estamos discutindo bastante com o Conselho Nacional de Saúde. E falar em participação requer falar em diversos movimentos. Movimento é certamente de pertencimento, de você entender que tem relação com a pauta da saúde, com a política pública, com o SUS, com o lugar onde você está, e essa primeira identificação é fundamental. Mas passa por atitude e proatividade, passa por iniciativa, passa por entendermos que vivemos em coletivo, vivemos em sociedade e precisamos estar compartilhando determinadas ideias, discutindo essas ideias, para que seja possível realizar uma intervenção de melhoria da realidade, que seja construída coletivamente, e isso nos traz responsabilidade também. Então temos que ser críticos, temos que entender que as coisas não estão acabadas, precisamos aperfeiçoar uma série de questões. Para isso é necessário ser criativo, ser propositivo, mas o ideal da solidariedade é fundamental também. Então, claro que falo de uma posição de gestor, por mais que sou um trabalhador do SUS, mas quando temos um debate como de uma conferência de saúde, temos que falar da responsabilidade de todos enquanto sociedade para melhorar o mundo em que a gente vive, para tornar esse mundo em que a gente vive mais justo. E falar então em participação na atenção primária do futuro requer pensar no cuidado com o outro, com a outra, pensar na comunidade. Sei que tem vários colegas aí da atenção primária à saúde. Para nós, esses são conceitos fundamentais. A gente entende que se perdeu o conceito de território nas políticas públicas de atenção primária nos últimos anos, e a gente quer fazer um resgate desse conceito, que é no território que a vida acontece, é no território que as relações sociais se desenvolvem,
É no território que as pessoas definem o que é saúde, o que é doença. Para uma pessoa, algo pode representar um sofrimento, para outra pessoa ela pode ter uma outra compreensão. Então, essa relação dialética, essa relação empática que a gente precisa ter entre as pessoas, inclusive do ponto de vista tanto do autocuidado, mas também da responsabilidade coletiva. Então, as pessoas têm, claro que, responsabilidade sobre a forma como veem o mundo e como encaram as suas necessidades de saúde, mas isso são responsabilidades coletivas também. Por isso que temos que partir para a participação que fala de proposição. A conferência vai gerar uma série de encaminhamentos que são fundamentais virem para o âmbito estadual, para o âmbito nacional, mas estar junto de cada um de vocês, acompanhando isso ao longo do tempo. Então, esse trabalho de participação e esse exercício de participação não se resume a um encontro de alguns dias, ele é um exercício do cotidiano. A participação tem o âmbito do controle também, é fundamental que a sociedade possa estar acompanhando, monitorando o que está sendo desenvolvido no âmbito da saúde, e inclusive gerando relatórios e avaliando a aprovação ou não desses relatórios. E a participação à ação, precisamos estar, então, atuando coletivamente para melhorar as condições do nosso sistema de saúde. Por isso que tem uma passagem por espaços institucionais, mas também espaços sociais e comunitários. Estamos num espaço institucional, que é o espaço do conselho, da conferência, cumprimentar, a secretário, o presidente do conselho e toda a organização desse evento. Então, esses espaços institucionais estão previstos na Constituição e são fundamentais para esse exercício da saúde, do que é saúde, de que saúde é participação popular. Mas também são fundamentais os espaços sociais e comunitários. Estamos falando de práticas sociais, estamos falando daquele grupo que é feito na unidade de saúde, onde que as pessoas compartilham percepções de mundo. Estamos falando de quando as pessoas estão chegando na unidade de saúde e estão preocupadas se terão acesso ou não terão acesso. E aí reforço que isso é tanto esse exercício do cotidiano, quanto é um exercício de movimentos sociais e populares, de grupos sociais e populares, das lideranças e das representações e ações comunitárias, regionais, distritais, estaduais. Então, esse movimento que está se fazendo hoje é um movimento fundamental, e ele é consequência de uma mobilização, e essa mobilização tem que seguir. É isso que mantém o SUS pulsando, isso que mantém o SUS vivo. E é por isso que temos que falar o SUS enquanto uma política de Estado e não só como uma política de governo. E esse é o contrato social que foi elaborado na 8ª Conferência. Esse é o contrato social que deu origem ao SUS, e esse foi o contrato que disse: a saúde é um dever do Estado e é um direito de todas as pessoas. E essa é uma concepção desafiadora, eu vou trabalhar isso nos próximos slides também, mas é daqui que a gente está partindo. A gente não pode permitir nenhum retrocesso, nenhum direito a menos. A gente tem que caminhar na ampliação dos direitos e na percepção da saúde enquanto algo resultante de uma série de condições de vida, e esse entendimento é fundamental. E aí, para pensar o futuro, a gente precisa olhar o passado de o quanto representou a reforma sanitária que possibilitou a 8ª Conferência de Saúde e a criação do SUS. Então, foi um movimento da reforma sanitária constituído por diversos movimentos sociais, movimento popular, estudantil, acadêmico, sindical, de profissionais de saúde. Nasce no âmbito do combate à ditadura militar, e isso é muito representativo no dia de hoje. Falarmos disso, que o SUS nasce num contexto de redemocratização, de oposição ao autoritarismo, e é por isso que não existe saúde sem democracia, e é a democracia que dá sentido à saúde, e, portanto, temos que defender essa democratização enquanto parte de uma convivência coletiva, uma convivência de tolerância entre as diferenças de pensamento, as diferenças de visões de mundo, e quanto parte de uma ideia de um Estado que consegue realizar as ações de saúde e que traz elementos culturais para pensarmos isso no dia a dia. E aí é fundamental trazer essas imagens, hoje em dia estão bastante disponíveis aí na internet, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, desse momento
que escreveu esse contrato que a gente assina embaixo. Saúde é um direito de todos e uma responsabilidade do Estado, e assim que tem que ser garantida, porque senão não tem outro valor de uso para o Estado que se não garantir mais justiça, garantir mais equidade, garantir o enfrentamento das desigualdades. E a saúde é a grande política pública que se consolidou nesse sentido. Imaginar que antes, somente com a carteira de trabalho, a pessoa poderia ser atendida, e que hoje a gente fala que todas têm direito à saúde, é uma conquista fundamental que precisa ser preservada. E, ao mesmo tempo, precisamos pensar em vários dilemas para o SUS, a própria questão de que, às vezes, se tenta colocar uma contradição entre o que está previsto na Constituição, na lei, e o que acontece na realidade, e temos plena consciência desses desafios, inclusive de que nem sempre essas concepções que a gente está trazendo para a discussão e que estão dispostas na Constituição e nas leis que criam um sistema único de saúde, elas são implantadas automaticamente, enfrentam resistências, e estamos aqui exatamente para debatê-las, e as conferências têm esse papel. Imaginem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes no mundo que decidiu ter um sistema universal de saúde. Isso significa que não tem ações focalizadas, não é só para uma parcela da população. Tem um conceito de quem é mais vulnerável e precisa de uma resposta do sistema de saúde, mas tem um conceito de abrangência para todos. Isso é muito simbólico e significativo e nos remete a desafios esses que nos fazem valorizar essa conquista histórica do povo, do SUS, enquanto maior política pública gerada pela sociedade, enquanto um marco civilizatório do nosso país, e que é reconhecido internacionalmente e que tem que ser reafirmado, reconstruído cotidianamente. Mas vejam, estamos falando de um sistema que ele tem 5.570 gestores municipais, 27 gestores de unidades federativas, os estados e o Distrito Federal, de onde estou falando, e um gestor federal, e isso requer um esforço de pactuação, isso requer um esforço de colaboração, isso requer um esforço muito grande de trabalho colaborativo, que precisa ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Ontem mesmo, de manhã, eu estava na Comissão Intergestores Tripartite, e de noite eu estava em outra conferência também municipal de saúde. Então é muito dinâmico e é muito legal ver essa capacidade do SUS de reunir diferentes pessoas e atores para o seu fortalecimento, mas claro que diferentes pessoas e atores pensam diferente também, têm interesses diferentes, o que é legítimo, e por isso esse esforço de sempre trabalharmos coletivamente, inclusive sabendo que o SUS sofre resistências que dizem respeito a interesses econômicos de grandes grupos financeiros que têm investimento no sistema de saúde, por mais que ele tenha essa perspectiva pública, mas que tem um diálogo com a saúde suplementar, com interesses de grandes complexos econômicos, industriais, farmacêuticos. Muitas vezes uma crítica sistemática e momentos de oposição da mídia, colocando só as dificuldades do sistema e não conseguindo perceber o seu valor. E depois a gente vai falar da pandemia da Covid-19, onde muito se percebeu da importância, da necessidade do SUS. E, às vezes, quando entramos em debates muito particulares, muito corporativos, muito específicos, quando as categorias profissionais não conseguem olhar a dimensão do SUS como um todo, ou quando se tem uma expectativa de planos privados de saúde, por exemplo. Então, temos que dialogar com essas resistências e temos que demonstrar o quanto o SUS é importante para a população brasileira, inclusive quando a gente fala do enfrentamento da Covid-19. Hoje eu estou falando de Brasília, mas durante boa parte da pandemia eu estava em João Pessoa, lá onde eu sou professor da Universidade Federal, e em alguns momentos os hospitais privados começaram a recorrer ao SUS porque eles não tinham mais leitos. E claro que enfrentar a pandemia não é só leito, mas estou usando esse exemplo para dizer que vejam como numa situação de crise, numa situação de grande dificuldade, claro que agora a gente vai ficando mais distante, mas todo mundo lembra ainda fortemente como as nossas vidas mudaram no ano de 2020,
E ao invés do SUS recorrer ao sistema privado, quem recorreu ao SUS foi o sistema privado. Então isso é um de muitos exemplos de como o SUS conseguiu proteger, promover a saúde, salvar vidas, melhorar a vida das pessoas, diminuir a mortalidade infantil, e isso mesmo em condições de uma rápida expansão, de uma crise sanitária, que não se via há pelo menos um século, e por isso a sua capacidade de construir políticas integradas no tempo oportuno, quando precisa, é muito importante, e isso foi mais uma vez demonstrado no âmbito do enfrentamento da pandemia, por mais que vejam a quantidade de fatores que foram necessários de serem mobilizados no âmbito da pandemia para conseguirmos enfrentá-la, produzir informações, se comunicar, era fundamental isso, até porque as fake news continuam circulando e cada vez que a gente faz um esforço para uma política pública acontecer, um esforço significativo dessa política pública é combater todo tipo de barbaridade, de informação que só visa causar confusão e desinformar a sociedade circulando nas redes sociais, construir planos de emergência, ter uma gestão de todo o transporte, é uma operação muito complexa, fazer a vacina, por exemplo, chegar nos 4 cantos do Brasil, mas o SUS tem essa capacidade, inclusive de distribuir insumos e equipamentos, de ter trabalhadores de saúde, e nisso a gente sabe como foi a dedicação de todas as trabalhadoras, de todos os trabalhadores nesse momento crítico e que merece todo o reconhecimento. Diversas normas que precisaram regular dentro da crise sanitária, o SUS e a definição de políticas de garantia de renda, de proteção do emprego e a mediação de conflitos entre as diferentes visões dos atores. E nisso já há um consenso na academia que houve uma ausência nesse período do Ministério da Saúde, quanto ente que deveria coordenar esse processo, mas que acabou se colocando numa postura negacionista. E, infelizmente, na semana passada, chegamos a um número de 700 mil mortes. Claro que, felizmente, a velocidade de óbitos diminuiu drasticamente em virtude da vacinação, mas falar que o Ministério da Saúde tem a ciência, porque a ciência retornou, porque a gente não pode negar os avanços científicos que a sociedade construiu ao longo do tempo e que, com certeza, fizeram muitas vidas serem salvas. Então, precisamos pensar na gestão do sistema, em articular diversas políticas e também ter condições políticas e jurídicas que garantam a governabilidade do sistema, que garantam a possibilidade da gestão desenvolver suas ações dentro dessa perspectiva pública, para a gente trazer algumas ideias desse momento de crise do que foi o enfrentamento da Covid. Aí eu já começo agora a chegar num terço final da apresentação, mas queria falar um pouco do cenário que encontramos ao chegar no Ministério da Saúde. Na verdade, eu encontrei esse cenário um pouco antes, além do que a gente já vivenciava, porque eu fiz parte do grupo de transição do Ministério da Saúde, de pensar as políticas públicas, e vejam algumas constatações, alguns fatos que foram encontrados quando da transição. Primeiro, diz respeito à questão do financiamento, e claro que dentro dos eixos da conferência essa discussão é fundamental. A saúde historicamente é subfinanciada e nos últimos anos passou por um desfinanciamento. Ficou meio ruim aí para vocês verem, porque as letrinhas tão pequenas que a gente fez questão de colocar os trechos do relatório da transição, mas basicamente o que está colocado aí é que o SUS teve uma perda estimada em 60 bilhões de reais nos últimos anos, em virtude da emenda complementar 95. Então, de 17 para cá, a saúde poderia ter tido, no âmbito federal, mais 60 bilhões de investimentos. E quando a gente olha a lei que foi aprovada no ano passado, no âmbito da saúde, haviam cortes enormes, no âmbito da farmácia popular, no âmbito da atenção primária à saúde, no âmbito do Mais Médicos. Vejam, por exemplo, trabalhadores, usuários, que são aí da atenção primária. A atenção primária chegou a ter, em 2015, um investimento de 5 bilhões para reformar as unidades de saúde, para equipar as unidades de saúde, isso investimento do âmbito federal para os municípios,
E quando a gente chega no Ministério da Saúde no início desse ano, a gente constata que isso caiu para menos de 3%. Eram um pouco mais de 120 milhões dispostos no orçamento esse ano para melhorarmos as unidades de saúde. Então, são dificuldades enormes que o sistema passa, inclusive porque encontramos o SUS com uma piora generalizada dos indicadores nesse período nos últimos anos, aí chegando a 2022 com baixas coberturas vacinais, um altíssimo risco de reintrodução de doenças como a poliomielite. Estamos em um alerta com um comitê de crise para as arboviroses, mas também em alerta porque foi diagnosticado um caso de poliomielite no Peru. O Brasil não tem cobertura vacinal suficiente para segurar essa situação, caso venha a chegar no Brasil. Uma queda acentuada de consulta, cirurgia, dificuldade das pessoas terem acesso, e isso foi piorando uma série de condições crônicas e indicadores extremamente preocupantes, né, de aumento novamente da mortalidade infantil, de taxas altíssimas de mortalidade materna. Então, esse é um cenário que é muito desafiador para o Sistema Único de Saúde, que além dessa perda de recursos, também tem que lidar com constituir, de fato, um modelo de atenção, tem que lidar com reconstruir a inteligência sanitária do Sistema Único de Saúde, tem que lidar com a valorização merecidíssima das trabalhadoras, dos trabalhadores do SUS, tem que lidar com um financiamento para recompor essa questão do percentual que é investido em saúde, tem que fortalecer o seu complexo econômico e industrial, porque senão fica dependendo de insumos produzidos em outros países, e quando há uma crise sanitária, esses países estão na corrida por esses insumos e, portanto, isso pode prejudicar o Brasil, como a gente viu a dificuldade no debate da vacina nos últimos anos, e é um SUS que só tem sentido se houver participação e controle social. E aí, para finalizar, gostaria de destacar desafios para a atenção primária à saúde. A gente precisa incorporar mais tecnologias, para as pessoas terem mais acesso também, porque senão a saúde digital vai gerar mais desigualdades. As pessoas precisam ter acesso às novas tecnologias, a teleconsultas, a metodologias que ajudam no acesso, a agilizar o acesso ao atendimento, por exemplo. Então, isso é fundamental. Precisamos melhorar o financiamento da atenção primária à saúde. Precisamos ter muita preocupação que os NASF, as equipes de apoio, os núcleos de apoio à saúde da família, deixaram de ser financiados. A gente sabe que muitos municípios conseguiram resistir e manter esse modelo, mas do âmbito federal, nos últimos 4 anos, deixou-se de ter o financiamento do NASF. Precisamos aumentar a cobertura de saúde bucal, está estagnada nos últimos anos, e a população está sofrendo em virtude disso, não está tendo acesso à saúde bucal. A cobertura da saúde da família também está estagnada nos últimos anos, precisamos ampliar isso, precisamos fazer com que a população tenha acesso à saúde da família, precisamos ter mais especialistas na atenção primária à saúde, para poder enfrentar as iniquidades que persistem. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e precisamos fortalecer as estratégias de educação permanente, de mobilização das equipes, desse encantamento que a atenção primária à saúde traz, por causa que traz resultado, melhora a vida das pessoas, se vincula e acompanha as pessoas e cuida das pessoas ao longo do tempo. Então, temos que resgatar a centralidade da PS na saúde pública. E, para isso, entendemos que o primeiro passo é escutar o povo, escutar os trabalhadores, os gestores, ter esse pensamento estratégico para a saúde, e estamos com os ouvidos bem afiados aqui para participar das conferências de saúde, exatamente porque entendemos que esse é um passo fundamental para pensar política pública. Precisamos pensar os recursos humanos, aonde estão distribuídos, incorporar a tecnologia. Queremos, nos próximos anos, alcançar uma cobertura de 90% no país de estratégia de saúde da família, para que se consolide enquanto serviço acessível, de qualidade. Estamos numa discussão intensa de retomada do financiamento do NASF, por mais que tenhamos recebido um orçamento que não previa isso, mas achamos importante esse cuidado multiprofissional. É uma característica que, inclusive, leva o SUS a ser conhecido mundialmente. Queremos essa retomada dos NASF para trabalhar de forma integrada, para trabalhar em ações intersetoriais. Temos dialogado muito com o Ministério do Desenvolvimento Social sobre o Bolsa Família, por exemplo, a relação que tem
com melhorar a saúde, porque melhorar a saúde passa por combater a fome, e por isso pensamos em uma estratégia de 10 anos, reforçando a rede de serviços da atenção primária, enquanto uma rede escola. Isso aqui é um balanço dos primeiros 100 dias da Atenção Primária à Saúde do Futuro. Na semana passada, o presidente Lula assinou a medida provisória de retomada do Mais Médicos, na perspectiva de expandir equipes, de formar especialistas, nesse momento cobrindo as 5.000 equipes de saúde da família do país que estão sem médico. Tem um trabalho importante dos membros da equipe, mas a gente sabe o quanto é necessário uma equipe completa. E formar especialistas, estamos falando em formar médicos de família e comunidade, mas estamos falando em formar enfermeiros de família e comunidade, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, cirurgiões dentistas, enfim, todas as categorias profissionais de saúde, né, para citá-las, né, pelo menos uma parte, mas para a gente chegar em todas. Ontem, a ministra Nise anunciou mais 56.000 serviços, equipes de saúde da família, que estavam esperando há quase um ano o seu credenciamento. Os municípios estavam fazendo solicitações e não estavam sendo atendidas, e a gente viu essa importância, inclusive, para recompor o orçamento dos municípios também. Então, nos próximos dias estaremos publicando portarias, criando novas equipes de consultório na rua, de saúde da família, de saúde bucal, e isso é um investimento fundamental por parte do governo federal. Falei para você sobre a discussão do NASF, mas também a gente quer discutir de uma forma muito junto com o Telesaúde. Então, o porte de Três Lagoas justifica ter equipes NASF para o município, mas os municípios de menor porte eles não conseguem ter uma equipe, então teremos que ter equipes regionais também de NASF. Por isso que precisa debater e ampliar o financiamento. E ter uma rápida resposta a crises sanitárias. Estamos vivenciando uma crise no território Yanomami, exatamente pelas condições de desnutrição, algumas condições que não observávamos há muito tempo no Brasil e que precisam ser enfrentadas com a responsabilidade do sistema público de saúde. E aí, para finalizar, queria trazer duas percepções que temos no Ministério da Saúde. Primeiro é o seguinte: muitas vezes, quando há uma melhoria de condições econômicas ou uma família melhora de renda, o primeiro pensamento que se tem é: vamos contratar um plano de saúde privado para termos a garantia de ter o atendimento. E a gente tem que buscar exatamente a outra perspectiva. Vamos fortalecer o SUS para que toda a população possa ser atendida pelo sistema público de saúde. E aí está um exemplo da atenção primária do futuro, é aquela em que a empregadora e a empregada fazem pré-natal na mesma unidade de saúde. Isso é importante, claro que temos que pensar na equidade, mas temos que pensar no acesso de toda a população, inclusive para legitimar o nosso sistema público de saúde. E é por isso que eu finalizo aqui compartilhando com vocês essa perspectiva. Estamos construindo já a atenção primária do futuro, que é aquela que queremos oferecer hoje para a população brasileira, e aquela que sabemos do compromisso de todas e todos que estão aqui com essa atenção primária. Com base nisso, né, me coloco à disposição, teremos mais apresentações, né, hoje, mas estou à disposição depois também para a gente conversar, e aí estão os contatos, porque a gente também quer ter essa interação no Ministério da Saúde, entendendo a importância, a necessidade, a valorização da participação popular. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, doutor Felipe Proenço, representante do Ministério da Saúde, médico da família e comunidade e secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde no Ministério da Saúde. Senhoras e senhores, na sequência, para a segunda palestra dessa noite, nós convidamos a doutora Dinaci Ranzi, educadora e administradora, pós-graduada em processos educacionais na saúde, especialista em gestão hospitalar, gestão clínica e em assessoramento e consultoria na área de gestão pública e saúde coletiva. Também é mestre em desenvolvimento local. O tema da palestra da doutora Dinaci é
garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui agradecer à secretária de Saúde pelo convite, né? Estou aqui em nome do deputado Geraldo Rezende, que estaria aqui com vocês. Peço desculpa em nome dele por não estar aqui. Espero correspondê-lo, né? Nesse momento tão importante que é a Conferência de Saúde. Quero aqui deixar meu abraço a alguns amigos que eu estou vendo aqui na plateia, professora Hilda, o meu carinho para você, minha amiga. Estar aqui com vocês, para mim, é um motivo de muita alegria. De vez em quando eu venho a essa casa aqui e eu fico muito feliz. Né, Hilda? Tem que voltar aos encontros nossos, né? Aqui na universidade. Agradeço imensamente por estar aqui, agradeço a Bruna pelo convite, por estar falando comigo todos os dias, ao presidente do conselho, por estar esse momento tão importante quanto o Felipe colocou aqui. O Felipe falou tudo, né? É difícil para a gente falar, mas a gente vai tentar aí corresponder a alguma coisa que a gente trouxe aqui para vocês na noite de hoje. Bem, nós vamos falar de temas importantes durante essa conferência de saúde, durante a Conferência Nacional de Saúde, e nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos colocar para reflexão. Amanhã, como o representante dos usuários, dos trabalhadores colocou aqui, é o dia mais importante que vocês vão ter para discutir. É um momento que cada etapa da conferência, ela é discutida e planejada para que a gente possa fazer a conferência, para poder levar as nossas propostas, pensar o que nós queremos para o Sistema Único de Saúde. Então, aqui a gente traz alguns dados, né, apontados no documento orientador, que muitas das vezes o usuário ele não se atenta àquele documento, né? Então, é importante a gente resgatar isso e levar para o debate, fazer uma reflexão no momento que vocês vão se reunir, em todos os eixos, para poder pensar como é que a gente vai fazer, né? O Felipe colocou aqui a questão da fome. A fome no nosso país deixa o povo doente. A miséria deixa o povo doente. É triste demais quando você vê uma criança na unidade de saúde chorando, e você pergunta para a mãe por que ela está chorando, ela fala, olha, não dei o leite para ela. Eu vi isso com meus olhos em uma unidade de saúde, né? Num serviço de saúde. Uma mãe que rodou com uma ambulância 400 quilômetros e a criança chorava e chorava. E a gente foi perguntar por que estava chorando. Porque não tinha nada, não trouxe nada. A mamadeira que trouxe tinha acabado. E a criança chorava de fome. Então a gente precisa pensar na estratégia. Como é que a gente vai construir, como é que a gente vai vencer desse desafio que temos? Esse desafio está aí, colocado. Nacionalmente, nós precisamos pensar nessa estratégia, como é que nós vamos construir. Para isso, a gente precisa trabalhar de forma integrada. A Secretaria de Saúde, as secretarias de saúde, seja ela municipal, seja ela estadual, não consegue trabalhar sozinha. Ela tem que trabalhar conectada com as outras secretarias, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, para poder fazer efetivamente a saúde rodar. Não tem como trabalhar apartado. Eu sempre falo isso, não tem como trabalhar apartado. Tem que estar conectado, tem que trabalhar de forma integrada para vencer os desafios. O financiamento. Esse foi o nosso maior calcanhar de Aquiles. É difícil hoje a gente ver a necessidade de alguns serviços que estão precisando de recurso, como o Felipe colocou aqui, e não tem, né? Cortar o orçamento do Ministério da Saúde foi terrível. E quando a gente vê o desperdício, na ordem de 2 bilhões e 200 milhões,
de vacina vencida, de medicamento vencido, que foi descoberto agora recentemente e que está sendo discutido no Congresso Nacional. E a população precisando de vacina. Morreram. Quantos? 700 mil pessoas morreram por falta de vacina. Então, tudo isso nós temos que pensar. O Conselho de Saúde tem um papel super importante. A sociedade tem um papel super importante. Pensar essas estratégias de como nós podemos fazer para melhorar a nossa gestão de saúde. Nós precisamos caminhar ao lado das secretarias de saúde, contribuindo efetivamente, não criticando, mas contribuindo, pensando em processos de gestão, de melhoria, de qualidade de serviço, como é que a gente constrói no coletivo, pensar que a gente tem que apartar a política do técnico para poder fazer as coisas acontecer de fato e de direito. O investimento na ciência, na tecnologia. Felipe colocou aqui a questão da formação do profissional médico de saúde da família para poder ampliar, qualificar. Isso é um exemplo que a gente tem lá. Encontrei aqui na entrada o professor que está ali lutando para ter residência médica de saúde da família e comunidade aqui. E falei para ele da nossa experiência em Campo Grande. Hoje eu coordeno um projeto em parceria com a Fiocruz, onde a gente tem 40 vagas de residência médica em saúde da família e comunidade. Isso nós começamos em 2020. E 47 vagas nas residências multiprofissional em saúde da família. E o que refletiu isso em Campo Grande nesse período de 2020 até este ano? Refletiu que nós conseguimos formar aí profissionais e qualificar a rede de saúde de Campo Grande, levando a cobertura. Campo Grande era a 27ª capital em cobertura de saúde da família. Nós conseguimos elevar com esse projeto para o 9º lugar. Fazer a diferença, fazer com que isso trouxesse a reflexão. Nós temos lá um projeto maravilhoso que o Ministério vai estar vindo conhecer, porque o Felipe colocou aqui a questão da tecnologia em saúde, que é o Teleinterconsulta, que tem um resultado grandioso. Hoje a gente está medindo os nossos indicadores nas unidades. São 32 equipes de saúde da família que estão sob cuidado com Teleinterconsulta. A gente está medindo a resolutividade. Nessas 32 equipes de saúde da família, a gente já observou que a gente conseguiu cumprir a carteira de serviço na sua essência. Hoje só é encaminhado 12% para atenção secundária e terciária. Então, são resultados positivos que a gente buscou através da ciência, através do ensino, da qualificação. Nós não ficamos sentados buscando, esperando. Nós fomos atrás de buscar meios para fazer. E isso é muito importante. Eu quero ver Três Lagoas. Eu fiquei muito feliz. Me coloquei à disposição para vir contribuir aqui de como a gente pode fazer para fortalecer a formação aqui, a qualificação profissional para trabalhar em saúde da família. A gente só vai conseguir caminhar à frente a partir do momento que a gente tiver uma atenção primária efetiva, de qualidade, onde a gente possa ter indicadores efetivos de qualidade na prevenção e na promoção à saúde, conforme colocou o vereador aqui. Então, nós precisamos pensar nessa estratégia. Nós tivemos aí um desmonte, né, da PNI. Que triste que foi isso para nós. Aí a pólio lá no Peru. Pode chegar até aqui. Então, nós precisamos pensar na estratégia de como nós podemos desmistificar isso na cabeça das pessoas. Porque a fake news apavorou todo mundo. E as pessoas que não têm conhecimento, que não têm um pouquinho de visão estratégica, que vê só aquele programa de rádio ou só aquele site no celular, ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela não tem a dimensão, o porquê que precisa tomar as vacinas. Qual é a diferença da vacina na vida das pessoas, né? Eu fui ontem eu estava no Rio de Janeiro, eu fui lá ao Infectório, que hoje é um grande centro de vacina no Rio de Janeiro, e eu entrei naquele local que hoje é um centro de vacinação, um dos maiores centros de vacinação do país, e eu fiquei pensando lá atrás, como acontecia, né? O doutor Daniel Soran estava me explicando como é que era, que chegava a pessoa, passava por um corredor, para poder ir para o desinfectório, para poder buscar cuidado para aquela pessoa. E hoje não, né?
uma vacininha no braço, o quanto que ela resolve a vida da pessoa, da criança, do idoso. Então, a gente precisa pensar essas estratégias. Como é que nós vamos sensibilizar o povo brasileiro para trazer ele de volta, para que a gente volte a ter aquela cobertura de vacina que a gente teve aqui por longos anos? Bem, outra coisa também que é a questão do cuidado à saúde das mulheres. Nós estamos aí com desafios bastante importantes. O alto índice de cesariana ainda é alarmante no nosso país, é vergonhoso no nosso país. Nós precisamos pensar em estratégia, como é que nós vamos fazer esse cuidado efetivo. Mato Grosso do Sul poderia ter muitas casas de parto, hoje só tem uma do Sistema Único de Saúde, que é lá no município de Sidrolândia, que atravessa bastante dificuldade, mas está efetivo. Já nasceu quase 3.000 crianças e não teve nenhum óbito materno naquela casa. Nenhum óbito neonatal naquela casa. Então, a casa de parto significa que dá resultado sim. Pensar essa estratégia, como é que eu vou fazer o cuidado integral para aquela mulher, o pré-natal de qualidade, cuidar daquele bebê com qualidade, pensar a estratégia do cuidado multiprofissional. Então, e lá naquela casa de parto de Sidrolândia, quem cuida da mulher, quem recebe a mulher, não é o médico, é o enfermeiro obstetra. Os enfermeiros têm um papel, secretária, fundamental na saúde pública brasileira. Eu tenho muito orgulho dos enfermeiros, até eu sou meia defensora de enfermeiro, viu? Às vezes as pessoas pensam que eu sou enfermeiro. Aí eu falo, não sou enfermeira não, sou administradora. Mas de nasci, você fala tanto do enfermeiro, mas é que o enfermeiro tem um papel fundamental na saúde, no cuidado das pessoas, que as pessoas não têm a dimensão do que é. Só vai ter a dimensão do cuidado quando você fica doente, vai para um leito de hospital e você vê o que o enfermeiro faz. O que ele faz? Ele deixa tudo pronto, todo cuidado, escrito, tudo bonitinho, o médico chega do lado dele, ele vai relatando todo o histórico do paciente e o médico, tá. Aí o médico vai lá no leito, cuida do paciente, volta, prescreve ali o medicamento, prescreve o que é para fazer e vai embora, e quem continua o cuidado é o enfermeiro. Então, a gente tem que pensar nas estratégias, como é que a gente fortalece a equipe multiprofissional. Como é que a gente avança a nossa saúde pública brasileira quando a gente trabalhar de forma multiprofissional. Fico muito feliz que o Ministério vai resgatar isso, que vai trazer de volta, que vai poder discutir essa política tão importante do cuidado multiprofissional. O desrespeito, né? A Agenda 2030, né? Hoje a gente tem aí sofrido problemas importantes na nossa saúde pública brasileira, o desmatamento, o assoreamento dos nossos rios, o agrotóxico, o que está trazendo para a saúde, prejuízo para o povo brasileiro, para a nossa população e para o mundo, tudo isso que a gente está vivendo. A gente pode caminhar tudo junto, agronegócio, o desenvolvimento, a gente pode caminhar, mas a gente precisa pensar estratégia efetiva e com cuidado, com responsabilidade social. E isso que foi esquecido, infelizmente, no nosso Brasil. Isso foi esquecido, a gente tem que retomar isso e pensar nas estratégias que nós vamos discutir em cada fórum da nossa conferência. E por aí vai, né? Não vou ficar aqui me delongando em todos os eixos que vai ser discutido. Então, a nossa conferência se apresenta com um instrumento agora, esse ano, de resistência e reconstrução. Nós temos que buscar essa reconstrução. Nós temos que fortalecer esse SUS, que é grandioso. Eu tenho orgulho de dizer, é o melhor sistema de saúde do mundo. Do mundo. Vai olhar a saúde na Europa, não tem saúde bucal. Recentemente, na Itália, que o enfermeiro somou no cuidado com o médico. Então, a gente precisa pensar como é que a gente faz para fortalecer mais esse SUS e cuidar dele com responsabilidade. Fazer com que na formação a gente forme com qualidade, para que aquele futuro médico, aquele futuro enfermeiro seja sensível e cuidadoso. Porque é o SUS que emprega, é o SUS que sustenta a saúde pública do nosso país e a saúde suplementar do nosso país.
O SUS é o sistema que dá condições para que todo o povo brasileiro e estrangeiro que vem aqui receba um cuidado. Então, nós precisamos ter responsabilidade, pensar nas estratégias, contribuir efetivamente, discutir num colegiado, trazer para a participação, pensar nas estratégias, o que vocês querem para a saúde de Três Lagoas? O que vocês querem, pensando que tudo isso eu vim passando nas cidades, vendo o desenvolvimento dessas cidades que está chegando às grandes indústrias. Olha o problema que isso vai dar. Será que não está na hora de pensar a estratégia de como vamos cuidar de toda essa população? Três Lagoas é uma macro-região muito importante. Então, vocês vão ter que pensar estrategicamente como é que vocês vão receber esses pacientes que vão bater aqui em Três Lagoas. Vão vir para cá, não vão? Então, a gente precisa pensar nessa estratégia, como é que a gente vai fazer. É agoniante passar ali e ver os alojamentos em container. Quanto problema de saúde está ali naquela população já. Né? Se a vigilância for lá, vai encontrar problema. Pode ter certeza. Então, nós precisamos pensar nessa estratégia para que possamos, aqui no nosso estado, receber bem essas indústrias. Elas são importantes, elas dão, né, traz o recurso, o emprego, mas a gente precisa pensar nas estratégias. Isso é muito importante. São desafios que a gente precisa fazer e enfrentar. Os números, a gente precisa se atentar aos números. Quando a gente mostra esses números a nível internacional, em outros eventos que a gente tem acompanhado, eles se assombram o que o Sistema Único de Saúde faz. Transplante, o câncer, né? Hoje, o câncer, 90% do cuidado é no SUS. É no SUS. Cirurgia cardíaca, 85% é no SUS que é realizado. É no SUS que é realizado. Na pandemia, como o Felipe colocou aqui, onde é que foi procurar a saúde suplementar? Foi procurar no Sistema Único de Saúde. Precisou do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente precisa pensar nesses números aí, como é que a gente faz para que a gente possa avançar com qualidade. Essa é a grande preocupação. Essa é a reconstrução que nós precisamos pensar nessa conferência. A saúde da família, ela é de fundamental importância para que a gente possa trabalhar a prevenção e a promoção à saúde. Eu tenho discutido isso muito lá em Campo Grande, com um projeto que a gente coordena lá em Campo Grande, das 2 residências que eu falei aqui, e tem outros eixos dentro desse projeto, que está a gestão, planejamento. Então, ele não cuida só das residências. E a gente tem discutido bastante a qualidade. Então, a gente tem lá uma carteira de serviço, nós pegamos aquela carteira nacional de serviços do Ministério da Saúde, a gente transformou ela numa carteira local, publicou-se aquela carteira, então, todas as equipes que estão sob o comando do projeto seguem aquela carteira. Nenhum paciente sai daquela unidade para inserir DIU num centro de especialidade. O enfermeiro insere DIU, o médico insere DIU, o médico faz cantoplastia, o médico faz infiltração, o médico faz pequenas cirurgias, faz lavagem de ouvido. Quando o projeto iniciou, para fazer lavagem de ouvido, ele tinha que passar lá no SEM, para depois tinha um protocolo burocrático. Hoje não tem mais isso. E o que a gente fez para chegar até aí? Capacitação, formação, qualificação, educação permanente, revisão dos protocolos, revisão da lista de serviço, material, necessidade, o que precisava comprar, o que precisava ter ali para poder ter aquele cuidado. Então, isso é muito importante, vocês pensarem essa estratégia. A gente não pode pensar no grande, a gente tem que pensar lá, na atenção primária, lá na unidade de saúde, que fica do lado da casa do cidadão. E quando a gente escuta de uma senhorinha que diz assim, olha, eu tinha que pegar 3 ônibus para ir no SEM.
Eu moro aqui no Moreninho, eu tinha que pegar 3 ônibus para ir no centro. Eu tinha que participar de várias entrevistas para inserir o DIU. Ela ia inserir o DIU? Teve 5 filhos, né? E não consegue sustentar os 5 filhos. Então, pensar nessa estratégia de cuidado é muito importante. E está aí, a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer. O SAMU, a gente precisa explicar para a população para que serve o SAMU. O SAMU não é carro de frete, né? Não é. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar no hospital, eu tinha 16 anos numa cidade aqui do interior do estado, onde eu nasci, Amambai. Tinha 16 anos. Sabe como que chegava o paciente ferido, paciente baleado, é na fronteira, né? Numa porta, na carroceria da caminhoneta, amarrado com lençol. Ou acidentado, né? Porque tinha serrarias, acidentes, né, com madeira, com as toras, amarrado. Hoje, como é que chega paciente acidentado? O médico, paramédico. Olha que SUS extraordinário. E naquela época, não tinha o SUS. Tinha carteira assinada? Muito bem, vamos atender. Senão vai ter que assinar a nota promissória aqui, porque vai ter que pagar. Era assim. E aí veio o SUS. Eu me recordo que eu disse a Clô, que era a diretora do hospital, falei, dona Clô, será que esse SUS vai dar conta? Será que esse SUS universal vai dar conta? E não é que ele deu. Olha que coisa extraordinária que a gente vê todo dia. Mas para ele chegou até aqui, é porque teve pessoas que contribuíram efetivamente para que cada eixo do que vai ser discutido nessa conferência acontecesse. Né? Para o Brasil que queremos, para o SUS que queremos, para o SUS que queremos refletir. Nós precisamos refletir sobre esse SUS que queremos. Nós precisamos pensar que SUS vocês querem para Três Lagoas. Que SUS vocês querem para a macro-região de Três Lagoas, com tantas indústrias aqui perto. Por mais que essas indústrias tenham lá, né, a saúde suplementar como suporte, mas vai estourar no SUS. Pode ter certeza. Não vai tudo para a saúde suplementar. Sobra para o Sistema Único de Saúde, sim. Então, a gente precisa planejar. Vocês precisam amanhã pensar nas estratégias de que SUS vocês querem para Três Lagoas. O que vocês querem transformar no SUS de Três Lagoas. E de que forma isso possa casar com o SUS do Estado, o SUS do Ministério. Vocês precisam pensar essas estratégias. Para isso, precisamos pensar nisso, né? Na igualdade, na equidade. Igualdade não é equidade. E equidade não é inclusão. Pense nisso, tá? Desigualdade e igualdade. Pensem bem. Equidade e justiça. A dureza, né, secretária, quando chega lá do promotor, né? Ai, meu Deus do céu. Quando o médico prescreve um medicamento, né, que não está na relação municipal de medicamento, nem na relação estadual de medicamento, nem na relação nacional de medicamento. E aqui ele chega para a secretária, ela tem que cumprir aquilo. E o recurso, ó. E aí? Então, a gente tem que pensar. É muito importante. A gente vive um momento muito importante, a gente precisa pensar nisso aí. A exclusão, a segregação, a integração, a inclusão. Eu sempre recomendo, não planeje nada sem chamar assistência social. Não planeje nada sem chamar educação.
Essas 3 secretarias, para o município ter sucesso, tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Porque o problema está na escola, está no bairro, está na miserabilidade, na violência, no abandono. Então, a gente precisa caminhar junto. E ela reflete lá na unidade de saúde, reflete lá na unidade secundária e lá na unidade terciária. A gente precisa garantir os direitos, o SUS e a vida. A gente precisa pensar em cada eixo que está colocado lá. E de que forma a gente vai garantir cada eixo colocado. Mas sempre focando na participação social. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Às vezes a gente assume a gestão e esquece disso. A gente não pode esquecer disso. Seja qual for, seja a gestão de um hospital, seja a gestão de uma unidade de saúde, seja de um centro de especialidade, a gente precisa pensar na rede. A rede tem que funcionar integrada. A rede tem que ser compreendida, não somente pelos trabalhadores, mas pela sociedade, pelos vereadores. Eles precisam entender como é que funciona a rede. Eu fiquei muito feliz de ver que tem um vereador médico aqui que foi secretário de saúde. Eles precisam entender como é que funciona a rede, por que a secretária tem que respeitar aquela normativa que ela tem para respeitar. Isso é muito importante. Bem, a nossa reforma sanitária, ela nos orgulha muito. Né, presidente do conselho? Ela nos orgulha muito. Ela nos dá um orgulho que às vezes não cabe no peito, principalmente para a gente que cresceu no SUS. Nesses meus 59 anos de vida, eu vi esse SUS crescer. Eu vi esse SUS cada dia se fortalecer. Eu vi esse SUS somar com profissionais e profissionais. E isso é tão grandioso para nós. Para a gente entender um pouco desse SUS, a gente vai lá atrás, para ver um pouquinho o que Sérgio Arouca falou para nós, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que talvez ainda não ouviram o Sérgio Arouca. A saúde é ou não é um direito da pessoa humana. E por ser um direito, uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder a um direito. Esse direito deve ser defendido. E ao ser o brasileiro uma pessoa humana, deve corresponder ao brasileiro o direito à saúde. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? Para conseguir começar a timidamente melhorar as condições de saúde da população brasileira, era fundamental a conquista de um projeto de democratização desse país. Caminhar para quê? Para a construção de um grande projeto nacional na área da saúde. Um projeto nacional que, ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive ser suprapartidário, que podendo fazer quase que um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. Imaginando que na construção disso, muitas vezes nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. Que morram menos crianças, que o nosso povo viva mais, que o nosso povo cresça mais. Faz tempo, né, que ele falou isso. Mas está tão atual, né? Tão atual. Somente a partir dessas estratégias construídas que nós vamos ter, que nós vamos fazer o amanhã ser outro dia. Só a partir dessas estratégias. Era isso que eu tinha de mensagem para vocês. Meu muito obrigada por estar aqui com vocês.
obrigado, doutora Dinaci. Gostaria de pedir para a senhora permanecer aqui, por gentileza, por um minutinho, e convidar a secretária Elaine Fúrio. Neste momento, a secretária, em nome da Prefeitura de Três Lagoas, vai entregar a lembrancinha. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, secretária. Senhoras e senhores, neste momento, nós vamos encerrar essa etapa da nossa conferência, que continuará amanhã pela manhã. Se algum presente tiver algum comentário ou alguma pergunta para a palestrante, neste momento pode ficar à vontade para fazê-lo. Amanhã, a partir das 7h30, teremos o início do segundo dia desta conferência, com credenciamento e coffee break, às 7h30. Às 7h50 teremos já a composição da mesa aqui com as autoridades. Às 7h50, aprovação do regimento. E a partir das 8 horas inicia o trabalho dos eixos desta conferência. Neste momento, nós agradecemos a presença de todos. Estão todos convidados para um coffee break aqui ao lado. Muito obrigado a todos e boa noite.